Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia para a gente recordar a temporada do Palmeiras. O começo do ano foi promissor, hein? O time do técnico Abel Ferreira conquistou o tricampeonato paulista, só que daí para frente nem tudo funcionou. O Verdão foi eliminado muito cedo na Libertadores e na Copa do Brasil, contra adversários muito fortes, é verdade. No Brasileirão, ficou no quase, vice-campeão. Por pouco não repetiu o feito de 2023 e tirou o título do Botafogo. Ficou por um pouquinho. Pela primeira vez na era Abel, o Palmeiras não faturou nenhum título de expressão. Para falar sobre a temporada do Palmeiras, estão aqui comigo Paulo Massini. Vem, neném! Hoje é dia de corneta, vem. E Arnaldo Ribeiro. De verde. De verde. E Rodrigo Luiz Vessone não está de verde, se recusa. Obviamente não. Boa tarde a todos. Muito bem. Vamos lá. Falar do Palmeiras, você viu? Sentiu a corneta? Hoje o negócio vai pegar. Corneta. Boa tarde, satisfação. Bom, olho na tela com os resultados do Palmeiras em 2024. Os números do Palmeiras. O Palmeiras fez 67 jogos, teve 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Maior do que o número normal do Palmeiras, o número de derrotas. A gente vai falar sobre isso. 108 gols marcados, 56 gols sofridos. Ele foi campeão paulista, vice-campeão brasileiro e também perdeu a Supercopa para o São Paulo, Supercopa dos Campeões, lá no começo do ano. Então, campeão paulista, vice do brasileiro. Foi essa temporada do Palmeiras, como eu falei, primeira vez desde que o Abel chegou que o Palmeiras não ganha um título, ou Copa do Brasil, ou Brasileiro, ou Libertadores. Primeira vez. Olho na tela, porque no começo do ano a gente falou, o Palmeiras está contratando, vem esse, vem aquele, vai ficar bom e tal. Quais foram as contratações do Palmeiras? Vamos ver. O Palmeiras trouxe... Vou fazer o seguinte, você fala com uma palavra, bom, mais ou menos, ruim. Ou não, melhor. Deu certo, não saí ainda, não deu certo. Deixa comigo. Você gostou, adorou? Eu sou indisciplinado. Ele faz a avaliação, pode deixar. Eu não vou... Tá bom. Não, Ele vai falar uma palavra. Tipo, uma palavra. Uma palavra. Gostou, adorou, deu pro gato, foi gostei. lindo. Isso mesmo. Cara. Aníbal Moreno. Bom. Caio Paulista. Água. Água é bom. Bruno Rodrigues. Machucou, coitado. Não tá nem falando. Lázaro. Água! Isso. Tsunami! Felipe Anderson. Bom. 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 Vai dar bom. Augustin Giai. Água. Já? Não. Por enquanto. Hoje. Mas o Felipe Anderson falou, vai dar bom. Não, sim, o Felipe Anderson, sim. O Jair tem 20 anos, né? Tá. É o modelo Palmeiras, contratar jogador para daqui a pouco. Maurício. Bom, vai dar certo. Né? Muito bem. Esses os 7 jogadores Tem mais o Rômulo ali, né, que veio depois do Paulista. Isso. Essa turma os 3 últimos na segunda janela, né, na parte... Exatamente. Então, vamos lá. Rômulo, não sei. Não dá pra saber. Não sei. Você tá um ano no clube. Sim, mas Quase jogou. não jogou. Ele foi abduzido. Ele entrou naquela esteira da NASA que tem na academia e deve ter ido junto com a Apollo 15. É. É. Não dá, sem avaliação. Não dá. Sem nota. Não, jogou, entendeu? 7 caras mais o Rômulo, né, que o Arnaldo falou. Sim. No começo do ano, o Massa, se falava que, com essa turma aí, vai em frente. Não, principalmente o Aníbal, né? O Palmeiras ficou 2 anos sem volante e contratou o Aníbal. O Aníbal é muito bom jogador, ele começou muito bem. Ele fez o gol do título do estadual, o gol foi dele, do 2-0, né? Ele começou muito bem. O Bruno Rodrigues se machucou, o Lázaro, tsunami, água dura, né? E o Caio Paulista teve um blirareco mais para frente e depois caiu, né? Ótimo. Palmeiras, como você está vendo na tela aí, teve 66% de aproveitamento em 2024, que não é ruim. Não é ruim, não. Bom aproveitamento. Sim. Né? Sim. Só pra contextualizar, o Rômulo, os últimos 10 jogos, entrou 25 minutos em campo só, doideira, né? Quase não teve chance mesmo. Não tem... O questionamento da comissão técnica sobre o Rômulo, que foi feito durante o ano, que ele não estava... Era uma opção que não estava adaptado, pronto para jogar. Talvez eles estejam fazendo um trabalho nele para o próximo ano, para 25. Não dá para saber. Para 25, talvez, mas
Eu não consigo avaliar. Ele é bom jogador, mas não tem como avaliar. Muito bem, o Palmeiras... Vamos começar então com uma parte boa, porque o começo da temporada foi super promissor. O Palmeiras conquistou o tricampeonato paulista, Fora a que não é derrota pouca na coisa. Supercopa, que foi a primeira. Teve a derrota na Supercopa, em seguida... Teve a derrota na Supercopa. É o clássico, foi... jogo eu só, acho que, como o Massini falou, esse jogo que se tornou uma atração depende muito dos times envolvidos, né? E acho que a Supercopa teve uma coisa nova. A gente não pode esquecer que foram as duas torcidas juntas em BH, né? Então o jogo estádio cheio, sim, mobilizado e tudo mais. E o Palmeiras perdeu nos pênaltis sem o Endrick, que estava a serviço da seleção. Isso é um dado do começo do ano, né? O Palmeiras, o Endrick foi o grande responsável pelo bicampeonato. Ele começou a temporada, o Palmeiras, sem o Endrick, com alguns garotos surgindo, ainda não o Estevão. No jogo da Supercopa jogou o Luiz Guilherme, jogou John, etc. e tal. E o Massini trazia aqui no começo do ano. Não, o Endrick vai, mas o Dudu vai se recuperar e vai jogar no lugar do Endrick. Isso era a projeção. Depois mudou tudo. Esse jogo, esse jogo é importante por quê? Porque ele fala muito do Palmeiras e para entender 24, você tem que entender 23. 23, o Palmeiras começou o ano ganhando o Campeonato Paulista. E termina o ano, em novembro, sem nada. Em novembro, não tinha possibilidade de ganhar o Brasileiro. E ganhando a Supercopa, né? Sim. Lá no outro, ganhando o Flamengo, Gabriel Menino. Exato. Ganhando o Paulista. Então, assim, ok. Então, se tinha a certeza de que este jeito de ser e estar no futebol brasileiro, com o Abel, com a comissão, trabalho a longo prazo, investindo nos jogadores campeões, dando confiança para jogadores que tinham rendido mais do que podem, como o Rony. Então, o ano de 24, ele é cópia fiel do 23. Cópia fiel. Quando eu dizia que este modelo está esgarçado, está esfarelando, os adversários estão crescendo. O jogo contra o São Paulo foi, para mim, uma amostra. O São Paulo dá a bola para o Palmeiras, não se expõe, tem uma chance com o Caleri, leva o jogo para os pênaltis. O Palmeiras teve chance para fazer gol, não fez. É uma tônica do Palmeiras da temporada. Criar e não marcar. Então ali já dava sinais também, fora o 23, que foi uma derrocada do Botafogo. De fato, foram 12 jogos espetaculares do Palmeiras no final, com uma derrota só para o Flamengo, 3-0, mais um sinal, né? Já o desempenho contra o G6 em 23 não foi bom. Verdade. Mas, enfim, aí começa o ano, ganha o campeonato estadual com o pé nas costas, porque São Paulo e Corinthians não conseguiram sequer se classificarem entre os 4. E aí pegou um Santos remontando o time, remodelando o time, com um jogo na Vila também emblemático, que mostra o que foi a temporada. Perfeito. Ou seja, você monta um modelo de jogo e perde o jogo para o Santos na Vila. O Santos, com a camisa espetacular, um time maravilhoso, talvez seja o time de todos nós. Se acabar o futebol, se sobrar o Santos, talvez a gente torça para o Santos, para o Pelé, enfim, por tudo que o Santos representa. Mas era um time que estava sendo forjado para disputar a Série B. Né? E você perde o jogo lá, teve que remontar. O segundo jogo foi muito bom. E aí o Abel, olha que curioso, como começa a escalação do segundo jogo. O Everton tinha... Aí você tinha... Esse é do título paulista, né? Do jogo da volta. Jogo da volta. Jogo da volta. O Everton, goleiro. 3 zagueiros. Gomes, Murilo, Piquerez. 2 alas. Mike e Lázaro. Zé Rafael e o Aníbal. Certo? Veiga na frente. Flaco e Rony. Então você vê que era um time no 3-4-3, com 2 atacantes, 2 centroavantes, o Lázaro, meu Deus do céu, fazendo a ala esquerda, o Mike fazendo a ala direita. Tá? Então repare, desses jogadores que foram campeões paulistas, aliás, era o Endrick e o Rony. Endrick e Rony. Ou o Endrick e Flaco, eles entraram. Endrick jogando. Exatamente, o Endrick jogando.
Então, repare, deste time, este modelo de jogo que começou o ano foi completamente violentado até o final do ano. Por quê? Porque o Lázaro não jogou, parou de jogar. O Mike se machucou bastante. O Zé Rafael sumiu na temporada. O Endrick foi embora. O Murilo também se machucou muitas vezes. E Piquerez sutura no menisco. São 6. São 6. Olha o time que foi campeão paulista no segundo jogo. Aí você tem, bom, quem vai substituir o Endrick? Aconteceu isso no ano retrasado. Saiu o Dudu, entrou o Endrick. Demorou demais para colocar, custou a vaga para a final na Libertadores, naqueles 2 jogos contra o Boca. A ponto dos jogadores do Boca falar, quando entrou o Luiz Guilherme e tal, parecia o Santos do Pelé, né? Entrou o Endrick, aí o Palmeiras jogou 4 tempos contra o Boca e só jogou um bom e fez um gol só. Então reparem, gente, como é quase um sistema de funcionamento, né, que se repete, vai se repetindo, tá? E aí, no ano de 2024, com todos esses problemas, o Palmeiras teve vários solavancos durante o ano fora do campo. O que, para nós, foi um absurdo, uma novidade tremenda nos últimos 3 anos da gestão do Abel e da presidente Leila Pereira. Reparem que a CBF predadora tirou o jeito do futebol do Palmeiras. Como funciona o organograma do Palmeiras? Imaginem, o Cícero era o prefeito, o Barros, o governador, e a Leila Pereira, presidente, certo? Na burocracia, na organização, tema do Palmeiras e, claro, a figura do Abel e da comissão técnica entre o Barros e a presidente, fazendo essa interligação, esse bola, né? Então, o Palmeiras para a CBF desmembra uma equipe de trabalho, coloca 3 pessoas, uma para fazer o Ciro, o Léo Holanda para ajudar o Barros nas contratações, e um outro profissional. São 3 profissionais contratados ainda, 2 deles, pelo candidato da oposição à presidência do Palmeiras. Olha só, então são funcionários que vinham com plano de carreira dentro do clube, que tinham cargos importantes quando o Cícero sai. E aí, cara, depois a Supercopa também fala do pênalti, né? O Palmeiras não consegue ganhar de ninguém nos pênaltis, mostra isso, né? Aí você vem para o mês de maio, quando estoura a parada do Abel Ferreira lá no Catar. Como é o nome do time? Isso, Al Sadd entrou com uma representação no tribunal da FIFA, pedindo indenização com o Abel Ferreira, que ele teria assinado uma carta de intenções ou um pré-contrato com o clube lá do Catar. E isso o que ele assinou, eu ainda não sei, mas ele foi acompanhar, foi ver as dependências do clube lá e foi convencido pelo staff, e ele se convenceu de que ele deveria sair do Palmeiras. O argumento principal cara, ganhou tudo aí, vai entrar num período ruim, vai ser difícil fazer mais do que já fez, né? E aí entram aqui, no terceiro item, uma situação muito peculiar. A esposa do Abel disse a ele, você pode ir à sua carreira profissional, nós não vamos, nós vamos ficar no Brasil. Eu e as suas 2 filhas vamos ficar no Brasil. Elas que demoraram a vir para o Brasil, né? Foi muito importante para a permanência dele aqui, e aí se adaptaram e agora não vão sair. Vieram graças a Leila Pereira, que as convenceu a vir. A gente está falando do Palmeiras campeão paulista e mostramos o segundo gol. E ele acaba sendo fundamental porque 2 meses antes, o trauma dos pênaltis fez aparecer de novo no Palmeiras. Vocês contam, né? Aquela história de bastidor, que eram os caras do scout do Palmeiras, quando na Supercopa vai para os pênaltis. O scout do São Paulo mais tranquilo, do Palmeiras com uma... Tava mais tranquilo. O estádio o scout do Palmeiras... Tava um de cada lado. O scout do São Paulo estava do nosso lado esquerdo, o scout do Palmeiras do lado direito. A hora que acabou o jogo, foi para os pênaltis, os São Paulinos, vamos, e os palmeirenses
Então, ao fazer o segundo gol, você evita que o Allianz Parque, o Palmeiras, o Abel, esses jogadores tenham que encarar de novo os pênaltis. Então, passou a ser um gol fundamental para qualquer outro. Beleza, eu remontei, né? 1-0 para você, 1-0, vambora. Para o Palmeiras, esse vambora não era tão vambora. Então, fazer o segundo gol, não ir para os pênaltis, acabou sendo fundamental. Porque, olha, a chance do Palmeiras ter perdido o título para o Santos, nos pênaltis, ainda mais o Santos de Juliano, os caras mais experientes que tinham chegado ali para tentar ajudar na Série B, seria grande. E acabou sendo um título justo. Teve o lance do pênalti, a gente mostrou até hoje meio... Tem gente que acha que não foi, tem gente... Enfim, ele tem aquela dúvida, mas é um tricampeonato que remete e que traz uma possibilidade de um tetra no ano de 25. Seria um negócio histórico muito grandioso. Agora, esse cenário aí, quando a gente vê o Palmeiras sendo campeão paulista em cima do Santos, a gente olhava o horizonte e falava, bom, tem o Flamengo lá com o Tite, o Botafogo é aquele mesmo que o ano passado Botafogo a gente nem considerava. amarelou, falou, esses caras não vão chegar em lugar nenhum. Aqui em São Paulo, os times não conseguem nem chegar nem na semifinal. Ó, tá pra nós, né? Ficou aquele, olha o Palmeiras. Menos pro Massa, que alertava dos pontos de atenção, né? Mas esses negócios, pontos de atenção, que já vinham no ano... É porque os pontos de atenção, eles vieram com o título brasileiro. E o Arnaldo ficava lembrando, porque no meio de semana vinha a Liberta. Sim. E você lembra aqueles jogos difíceis do Palmeiras da Libertadores, que eram, sabe, acho que foi o São Lourenço, né? Empata ali, aí aqui tem muita dificuldade, acho que tem o Liverpool do Uruguai, também ali na fase... A fase de grupos, ela foi indo junto com o Paulista. Então, isso que aconteceu, depois você tem razão, só que teve uns meio de semana ali que o Arnaldo falou, o time começou mal de novo, hein? Teve que se arrumar no segundo tempo. Armou mal de novo o time. Tinha ali algumas coisinhas que não estavam acontecendo no paralelo do Paulista. Esse extracampo que ele trouxe aí é uma coisa... Mas esse extracampo ele não foi passando meio batido? É só o contrato do Abel. A Leila falou, eu pago esse negócio aqui, o Abel fala 3 palavras lá um dia e vamos em frente. Naquela hora não era uma questão. Então, não era uma questão porque não era uma questão para o externo. Para dentro era uma questão. Para a torcida do Palmeiras foi impactante aquilo. Foi muito impactante. É porque você não espera, né? Não, foi muito impactante. Mas o cenário não era promissor? A minha pergunta é essa. Quando é ser campeão paulista, com o Corinthians quase caiu. O São Paulo perdeu lá antes você falou também do Tite. Cada vez mais a gente conclui que mesmo os estaduais mais fortes não são parâmetros. Não, mas o que eu... Olha, o promissor, acho que o que você está querendo dizer é o seguinte. Eu acho que era uma esperança. Falar, se continuar assim, vai ser competitivo. Ou lá vem o consistente de novo, talvez consistente. Isso, né? E foi consistente. O Palmeiras foi consistente. Terminou o ano em 13 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Não foi um final de ano ruim. As 2 últimas derrotas sacramentaram o final do Campeonato Brasileiro. Mas igualzinho o 23... Isso é que me incomoda, porque quando você tá nadando na tua raia, ali faz a respiração, bonitinho, se você tá indo bem, você tá ali abraçada, ok. Agora, quando você começa a não olhar para o lado e achar que você tá sozinho na raia, que não tem ninguém com você na piscina, é o erro que se comete. E foi, para mim, um erro absurdo que o Palmeiras cometeu de 23 para 24, não percebeu o que vinha ali, né? Você quer ver um erro grosseiro? Você lembra que São Paulo e Grêmio começaram a se articular para aumentar o número de estrangeiros no futebol brasileiro? Sim. O Palmeiras, em si mesmado, olhando só para si, não percebeu esse movimento e negociou o Merentiel 2 semanas antes de aumentar o número de estrangeiros sob essa alegação. Não dava, é um estrangeiro a mais, emprestou o Merentiel para o Boca com preço e o Merentiel fez a jogada do gol do Boca, que eliminou o Palmeiras. Então, nos pênaltis, de novo, entendeu? Então, assim, é o não olhar, é o não entender que não basta tudo que você está fazendo bem feito. É preciso fazer o que você faz e melhor,
que era o lema do Abel no começo do ano. O lema para 25 qual é? Reconquistar. Ficou claro. A palavra diz reconquistar, porque o ano de 24 não foi bom, não foi sensacional, foi um ano razoável, né? Agora, aí depende do ponto de vista. Se você pega o recorte dos últimos 10 anos, é a melhor década da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. São 14 títulos. Isso ninguém tira. A questão Exato. é que, sendo o pior ano desde que o Abel chegou, algo não funcionou tão bem, né? Não, muita coisa não funcionou bem. Eu acho que isso nós dentro estamos colocando. deste modelo, a gente está cobrando, a gente está falando de um clube organizado, de um clube com finanças resolvidas, não é o Flamengo, mas tem aí boa condição, uma categoria de base que nunca vendeu tantos jogadores, que é uma coisa inédita para o Palmeiras. O Palmeiras nunca foi de revelar jogador, entendeu? Leão veio de fora, Eurico veio de fora, Luiz Pereira veio de fora, Alfredo veio de fora, acho que só o Zeca foi revelado no clube. Aí tinha Dudu. Não, veio do Sul também, né? Dudu fora, o Zeca ou o Alfredo, um dos dois ali. Dudu fora, Ademir, Bangu, Leivinha, Portuguesa, Edu, acho que do Nacional, Ney, Ferroviária, César do Futebol Carioca. Esse é o time da segunda academia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Não tinha um cara que veio da base ali. O Palmeiras trabalhava assim, contratava jogadores no interior de São Paulo e eles davam certo dentro do modelo que estava estabelecido. Então, tudo isso, cara, ninguém tira. Agora, se você não perceber que o que está do teu lado está nadando mais com você, qual é a tendência? É fazer um esforço brutal e muitas vezes chegar em segundo, que foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. E a gente vai passar pelas Copas e por uma coisa fundamental no dia 12 de junho. Lembra desse dia, Vessa? Não quero lembrar. Né? Pois é. 12 de junho, quando eu comi uma feijoada, eu nunca vou me esquecer, cara. Comi a feijoada, a Renata, minha esposa, estava assistindo uma série, tá? E eu falei, eu vou dormir um pouquinho. Sabadão, não tinha jogo. Eu falei, vou dar uma dormir. E dormindo, e o meu celular do lado, assim, na mesinha. E a Renata, amor, acorda. O que foi, Renata? Seu celular saiu andando aí. Vê o que está acontecendo. Aí eu abro o celular, Dudu acerta com o Cruzeiro. Então, no mês de junho, vem essa bucha, que foi muito mal administrada por todos os lados, principalmente pelo Dudu, né, que procurou o Cruzeiro para sair. Isso poderia ter sido de alguma forma evitado, mas não deu. E depois a presidente Leila Pereira, que entrou numa loja de cristais e simplesmente entrou com os braços abertos, né, e foi quebrando tudo. Mais um problema para o Abel administrar, e ele teve que administrar. Ele chamou o Dudu na sala dele, chamou o staff, falou, olha, ele vai ter chance, ele vai ter oportunidade, ele vai jogar comigo. Curiosamente, o Dudu foi um dos que mais jogou com o Abel, em minutos, mas não o jogo inteiro, porque ele trocava e substituía o Dudu. Só para contextualizar, a brincadeira 12 de junho foi porque a final de 93, histórica, que o Palmeiras sai da fila contra o Corinthians, foi dia 12 de junho, por isso que ele estava brincando. A gente vai falar das Copas agora e vai destrinchar as Copas, destrinchar o Brasileiro, mas de maneira geral, eu acho que é um ano só ok mesmo do Palmeiras por conta da expectativa. Se você falar para o corintiano, você vai ser campeão estadual da Supercopa do Brasil, vai cair nas 2 oitavas de Copas e vai ser vice-campeão brasileiro. Pelo que o clube estava passando, ele vai... Supercopa não foi. Perdão, vice. Ele vai falar assim, ok, é um ano ok até, eu acho que é um ano legal. É um ano aceitável. Pô, você estava tão mal, não ganhava nada e tal. Nos anos anteriores do Palmeiras, se torna no máximo, realmente um ano ok. Acho que porque o sarrafo está muito lá em cima. Lembra o Thiago Braz, do Salto Vara? Você saltou 6,40. Tá bom. Pô, mas você já tinha saltado 6,80, cara. O seu 6,40 serviu. Ganhou de vários caras. Até que foi melhorzinho do que vários. Mas você já foi 6,80. Por que você... Então fica abaixo, entendeu? O Palmeiras achou um jeito de ser, estar e ganhar da seguinte forma. Com pouco recurso, porque as pessoas confundem. O Palmeiras passou a ter investimento, dinheiro para investir em futebol,
assim, mais, no final de 23 para 24, 21 e 22, a situação não era boa financeira. Até por isso que é... Não era boa. Então, É por isso que se esperava mais, né? exato. Então, o modelo qual era? Contrata o jogador promissor, trabalho da comissão técnica melhora os jogadores, eu posso vendê-los lá na frente. O Palmeiras vendeu o Arthur, recomprou e revendeu e ganhou dinheiro em cima. Financeiramente foi um absurdo. Tá? Então, esse era o modelo. O nosso jeito de ser e estar é suficiente para ser competitivo e protagonista, mesmo contra Flamengo, Atlético Mineiro, que tinham mais orçamentos. Para 24, você investe bastante, né? E não consegue fazer o time. O Palmeiras não consegue jogar bem o ano, não consegue passar confiança para o seu torcedor, principalmente nos jogos contra o G6. Horas, mas tem um gordinho, cabeçudo, careca, que trabalha no G4, que fala isso desde que acabou o campeonato de 22, que já foi enroscado. Você se lembra? A gente colocava aqui a tabela atrás de mim e eu falava, veja o desempenho. O Palmeiras sempre foi muito eficiente e forte nos pontos corridos, mas 24 ficou muito claro. Bom, vamos passar pelas Copas então, porque nas Copas é claro que teve um confronto contra um G6. Só uma questão, a gente... Quantos minutos falando de Palmeiras? Muitos. A gente não falou até agora, você vê, nós vamos entrar nas Copas, mas antes das Copas, das eliminações das Copas, surgiu uma joia. Foi a única coisa boa do Palmeiras no ano. O Estevão, sim. Exato. É. A gente não falou no nome dele agora, porque ele não estava no radar para jogar esse ano. Ele se transformou um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O jogo de 23, que o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Abel já colocou jogo, ele para jogar. O último jogo. Mas aí é uma coisa assim, ele foi ganhando espaço, porque é um fenômeno da natureza, mas também porque a fórmula usual não estava dando certo. E se você for pegar de todos os jogadores do Palmeiras da temporada, olha, só ele jogou bem a temporada. Final do ano. O Everton oscilou, o Gomes oscilou, outro oscilou. E esse cara aí, o Hendrick, foi embora depois da Copa América. E o Palmeiras teve esse cara, porque talvez se não tivesse esse cara, a nossa história... Porque assim, cara, eu acho que essa é uma situação importante. Esse garoto jogar o que jogou neste ano não é comum, né? A ponto de disputar prêmio de melhor jogador do campeonato, melhor jogador da temporada, vaga na seleção, quase foi artilheiro do campeonato, assumiu responsabilidade. Eu acho que o sucesso do Estevão, ele coloca ainda mais questões sobre o resto. Sobre o trabalho da comissão, sobre o trabalho do clube, sobre o trabalho dos mais velhos. Sendo que, além disso, outras coisas que sempre funcionavam muito bem, que a gente falava durante a temporada, não funcionaram tão bem, tipo o departamento de núcleo e performance, muita lesão. E esse cara, que até se lesionou uma ou outra vez, porque o tipo de jogo dele é drible, chute e tal, pancada, mas se recuperava rápido também, né? Ele tem uma... Esse cara, sem ele, olha... Se com ele ganhar do G6 não foi possível, sem ele, talvez o Palmeiras não fosse vice-campeão brasileiro. E só para ilustrar... Nem disputasse o título brasileiro, nem tivesse perto de jogar o título brasileiro. Isso é um mérito para o Palmeiras ter o Estevão e colocá-lo para jogar. Não, é claro que é mérito absurdo, mérito de quem contratou, de quem subiu, de quem promoveu, de quem colocou. Porém, toda a projeção do ano, porque o Palmeiras é tudo meticuloso, toda a projeção do ano 2024 não contava com o Estevão como protagonista. Ele atropelou todo mundo porque ele é muito bom. Segundo em gols, né? 13 gols no Brasileiro, só para o tamanho do Estevão que o Arnaldo está dizendo. Só perdeu para o Yuri Alberto Alejandro. O segundo e maior assistente, Garçom, só perdeu para o Garro, 10-9. Só que de participações de gol, ele foi o jogador mais efetivo no Brasileiro. Gols, e se juntar tudo, os dois, 22, ou ele fez, ou ele deu passe. O maior participante de gols do Campeonato Brasileiro com essa idade que ele foi. Inacreditável. Inacreditável. Bom, o Flamengo na Copa do Brasil acabou que caiu cedo, porém, caiu nas oitavas, porém caiu para o Flamengo.
E esse primeiro jogo que foi no Maracanã foi um jogo bastante espantoso. Que Porque viria a ser campeão, certo? o Flamengo que viria a ser campeão. Não para ele. Espantoso, de fato, de novo vai acontecer isso? E aconteceu, na Pelo partida da ida, volume, sobretudo. né? Não, pelo que o Flamengo jogou, no Sim, jogo de ida. É raro você ver o Palmeiras sofrer o que sofreu. Amassado, Ser né? amassado como foi pelo Flamengo, que não vinha jogando pra caramba, não era um time diferente. espetacular. Fala aí. Não estamos falando do... Fala, Era o time que tinha sofrido com o Amazonas, lembra? Não, Um sofreu com o 2-1 a 0 ali Amazonas, com o Amazonas e tal. o Flamengo, depois do estadual, não era o time... Era um time do Tite, vamos combinar. Não era um time que ia amassar, Mas era um raramente time amassar. que chegou a liderar o brasileiro, Sim. teve um bom momento durante a tão propalada Copa América que teve jogos do brasileiro, mas diz mais sobre o Palmeiras em jogos grandes, sobretudo com o primeiro jogo fora de casa. Sem E dúvida. essa é uma questão para o Abel. O cara tem que ficar vendo o videotape dessas coisas na passagem do ano antes de começar a próxima temporada. Mas quando eu falo também que isso é raro, raríssimo no caso do Palmeiras, você ser amassado dessa forma, é raríssimo em confrontos entre Flamengo e Palmeiras que ficaram se confrontando nos últimos anos aí, Sim, sobretudo. mas teve aquele sinal do 3 a 0. Supercopa. Hã? Teve o sinal do 3-0 do Tite no Brasil. Aquele 3-0 não foi tão um amasso desse jeito. Foi 3-0, o placar até foi maior, mas não foi um massacre como quem foi esse assiste jogo. os dois jogos é É. diferente mesmo. Mas diga lá, Massá. Cara, assim, é meio que chover no tsunami, né? O Palmeiras tem um desempenho muito ruim. Enquanto o Flamengo, então, é péssimo o retrospecto. É bem ruim. Ganhou um jogo só esse ano, um jogo que não valeu, né? Ganhou, mas não classificou. Ele precisava fazer 2-0 Que para foi ir esse da volta aí, ó, que tá mostrando. Vamos lá, vamos lembrar. Teve o sorteio da Copa do Brasil. O Arnaldo sempre lembra quando focaliza os dirigentes, né? Nenhum dos dois ficou satisfeito ali. Claro. E também na Libertadores. Então o Palmeiras enfrentou no mês de agosto Flamengo, eu não lembro a ordem, mas Flamengo, Botafogo e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Botafogo nas duas Copas. Então foram 2 jogos contra o Flamengo na Copa, 1 jogo pelo Brasileiro. 2 jogos contra o Botafogo nas Copas, 1 jogo pelo Brasileiro. Sabe quantas vezes o Palmeiras venceu? 1, num jogo que, né, não valeu, né, não conseguiu fazer o segundo gol. E aí teve a contusão do Estevão também. Sim, é por isso que E eu aí fiquei antes, teve a volta dos que não foram, ele não foi, não voltou, é o Dudu. Fez falta, muito jogador diferente, o Palmeiras perdeu naquele momento. Então, duas estratégias mal feitas, eu estava lá no Newton Santos, o primeiro tempo da Palmeiras Libertadores e Botafogo, falei, cara, a sensação que eu tenho é que o Palmeiras não se deu conta do time que é o Botafogo. Porque joga de um jeito meio blasé, sabe? Meio assim, meio sem ambição para reverter em casa. E isso Palmeiras. é um pouco... Palmeiras. Nas duas eliminatórias. Palmeiras. Nas Quanto o duas, Flamengo, não. Quanto o Flamengo escalou errado. O Rios voltou da Copa América. Tava numa preguiça, hein, o Richard Rios? O Gomes erra um passe, muito erro individual. Outra característica do ano. Muito erro individual nos gols. O Gomes erra o passe e o Richard Rios volta. Parecia eu atrás daquele prato maravilhoso de acelga. Tá lá o prato. Falei, daqui a pouco eu vou lá. Era o Rios voltando naquele jogo. Então, neste período que foi o agosto sangrento, com o Estevão sem estar 100%, sem substituto, Lázaro machuca, né? Lembrando que o Gomes quebrou o pé no início do ano. Teve uma fratura. Então foi um ano muito atribulado e no agosto sangrento o Palmeiras ficou para trás, foi eliminado, justamente eliminado, porque o discurso na época era o seguinte, mas também a gente teve um pouco de azar no sorteio. O Palmeiras teve azar no sorteio, o Flamengo e o Botafogo tiveram sorte. Perceba que na piscina o Palmeiras já estava fazendo um esforço brutal para ficar perto de Flamengo e Botafogo. Nadadores, imagina a piscina, os dois nadando lá, a toquinha do Flamengo, toquinha do Botafogo e a toquinha do Palmeiras. Então a toquinha do Palmeiras já começou a ficar para trás em um esforço absurdo para chegar perto, que foram os 2 jogos da volta, que mostrou que este time é forte, que o elenco é forte. Nos 2 jogos, o Palmeiras
principalmente no jogo contra o Flamengo, muito porque também é o modelo Tite, o Flamengo foi amassado no segundo jogo. É que perde, faz um gol só, o outro gol lá, 30 centímetros. Não basta. Para você ganhar esse tipo de jogo, você tem que fazer um bom primeiro jogo e tem que ganhar com sobras o segundo jogo. Afinal, não é esta raia que o Palmeiras se propõe a estar, a não ser que o clube diga, olha, a gente vai nadar aqui pra caramba e a gente vai bater a mão lá em terceiro, em segundo, se der, porque não dá para competir. Não era esse o discurso. O discurso era, estamos prontos, nosso modelo está ajeitado, é assim que funciona, a gente põe a base, é quase matemática. A gente contrata um destaque do Paulista, foi o Rios, agora foi o Rômulo, e nós não vimos o Rômulo em campo, né? O Palmeiras negociou o Breno Lopes, que foi muito importante Em Fortaleza. lá em Fortaleza. Importante o ano de 23, lembra? Não, pô. Breno e Hendrick. Quando ele 23, muda para os ele foi 3 fundamental. zagueiros. Né? Então, não percebeu isso, foi esgarçando os reforços que chegaram no meio do ano. Não chegaram jogando, muitos jogadores muito mal. O Veiga caiu muito de produção, o Estevão machucou, o Rony ficou mais de 100 dias sem fazer um gol. Cara, é quase impossível você ganhar um Campeonato Brasileiro com o Botafogo do jeito que estava e superar Flamengo e Botafogo nas Copas com tanto problema. Tá? Você pode juntar aí, dá quase um time inteiro que não jogou bem o ano. É quase um time inteiro. Muitas lesões. E aí a aposta foi na competitividade. Se você colocar a tabela do Campeonato Brasileiro aí, você vai ver que os 4 que caíram 2 vitórias, entendeu? Agora, lá em cima o desempenho é ridículo, cara. É péssimo. O Palmeiras estaria rebaixado se jogasse o G6. Ganhou do São Paulo na última bola e o Zubeldia ainda deu uma força pro Abel, colocou os titulares no segundo tempo. E o São Paulo engrossou o jogo, eu me lembro desse jogo. E acabou fazendo o gol com o Flaco no finalzinho. E ali começou a arrancada do brasileiro. Uhum. Nesta vitória contra o São Paulo por 2-1. A gente vai tocar no Brasileiro depois do intervalo, mas vamos falar da Libertadores, que foi mais ou menos na mesma época, o tal do Augusto Sangrento que o Massini fala, também caiu para o campeão, para o Botafogo, naquele jogo, o gol de mão, que a bola bateu na mão do Gomes ali, poderia ir para os pênaltis, aquela coisa toda, era a reação incrível, mas dali também surgia, já pintava um Botafogo muito poderoso. E eu entendo que não dá para justificar o azar, né, de ter pegado o Botafogo e o Flamengo, os dois que acabaram campeões. Mas o fato é... Fala. Não, termina. Não, o fato é que contra o Botafogo foi um jogo... não teve o amasso que teve contra foi um jogo até uma eliminatória até mais equilibrada. E o Palmeiras acabou caindo. Mas chegou em determinado momento a 4-1. É verdade. Isso não é pouco. Tem razão. Você fazer um 4-1 no Palmeiras no mata-mata, se você excluir lá aqueles 15 minutos finais, nós estamos falando de um bailezinho, né? Sim. Então, tem esse lado. Eu acho que... Eu entendo o lance, deu azar no sorteio, o semblante dos dirigentes no sorteio, quando sair as bolinhas, tá claro, porque eu acho que o Abel fala assim, ok, eu vou pegar o Botafogo, ok, eu vou pegar o Flamengo. O que eu acho que ele queria eu pego os dois, mobilizo, cuido dos jogadores, recupero e vou a vera contra esses caras. Respiro 20 dias, 25 dias, um mês, tá bom, vem o próximo aí. Só que aconteceu dele pegar muito próximo os dois, ainda com o clássico contra o São Paulo no meio, aquela coisa toda. Então, acho que o azar é esse. O azar não é de pegar os caras. O azar é pegar tão perto, a nível tão alto que você tem que ficar indo a vera muito e não dá para você fazer isso o tempo inteiro. Fazer o que o Botafogo conseguiu naquela reta final, ganhar do Inter, ganhar do Palmeiras, ganhar a Libertadores, é um negócio muito fora do normal. O normal não era fazer todas aquelas vitórias que o Botafogo fez. Aquilo é para a história, aquilo não é normal. Ganhar no Beira-Rio, ganhar no Allianz Parque, ganhar a Libertadores em 8 dias. Aquilo não é o normal. Então o Palmeiras, eu acho que ele fala, esse azar é um pouco isso, é só de ter que enfrentar esses players, como diria o Arnaldo, tão próximos um do outro. Mas esse jogo, sobretudo esse jogo, eu acho que a vitória é justa, o 2-0 estava sendo justo,
E aquela reta final de 15 coisas é para DVD, aquilo ali é para uma série. O que aconteceu naqueles 15 minutos? Trava o psicológico de um, vem o estádio em cima de outro, aquele jeito que o Arnaldo lembra que o Palmeiras às vezes joga, que é com qualidade, as pessoas acham que é um chuveirinho por falta de recurso, mas não é. É um recurso, é uma estratégia, tem o cara do rebote, tem o cara do cabeceio, tem tudo ali e vai aquele final. Mas a classificação é justa, num 4-1 que estava acontecendo e não tem nem muito o que dizer, pelo menos na minha visão. Eu acho que a questão para essas duas eliminatórias, para esse mês, o osso sangrento e tal, o que faltou para mim muito foi estratégia para os primeiros jogos de ida, né? E contar que você vai conseguir reverter o resultado em casa. E a gente viu quantas vezes mesmo na temporada passada, já nas Copas, na temporada anterior, o Palmeiras foi eliminado em casa por ter jogado muito mal na ida. E por ter jogado mal em termos de estratégia na ida. Desde o Benedetto, lembra? Mas o ano passado já mostrou um pouco isso, né? E aí o Palmeiras teve que compensar no Brasileiro na parte final. Eu acho que são coisas diferentes. A imagem da piscina do Mazzini é bem boa. Eu acho que a questão, até esse ano, até o meio do ano, o Palmeiras nadava sempre olhando o cara de gorrinho vermelho e preto. Então só respirava para a esquerda vendo o Flamengo. Onde está o Flamengo? Onde está o Flamengo? Quando o Palmeiras percebeu, tinha o Torpe passando pela outra raia direita, que era o Botafogo. Só que, até o confronto da Libertadores com o Palmeiras, o Botafogo não era grande. O Botafogo não tinha feito nada ainda, não tinha passado por nenhuma prova. E aquele final de jogo mostrou, e a gente ficava discutindo essa situação. O Botafogo se colocou candidato a tudo depois de ter eliminado o Palmeiras, que era o melhor time, o time mais consistente do Brasil. Até então, ele não tinha feito nada significativo. Quase que morre o trauma do ano passado ao passar do Palmeiras. E era o adversário que o destruiu lá naquela virada. Então tem muita coisa naquele jogo, naquele confronto. E o Palmeiras foi muito mal no primeiro jogo. E no segundo jogo, aquilo que o recorte que vocês fazem é importante. O Palmeiras sufocou o adversário por 15 minutos. O jogo estava perdido, então abriu 4-1. Muito mal no segundo tempo, o Palmeiras também, dando contra-ataque todo. E aí o Botafogo, tira um atacante, põe um volante. Quando faz um gol, o Palmeiras, o estádio vem e o Botafogo bateu. Eu nunca tinha vivido aquela situação na vida. Não. E vem o trauma da temporada anterior. Mesmo aniversário. Mas daí o Botafogo, depois dessa eliminatória, aí ele já passou na raia ali, já bateu. O Palmeiras ainda tem, e vai ser o assunto depois do intervalo, e mesmo com tudo que a gente está colocando de ponderação que não funcionou e tal, e foi diferente das outras, ele tem a capacidade de se regenerar rápido. E às vezes é com sorte. É o gol contra o São Paulo na última bola que o Rafael falhou. E o Palmeiras eliminado 2 vezes, ao vencer esse jogo, como o Lassini falou, eu estou numa colocação no Brasileiro que dá para eu ainda... E esse mérito do Arnaldo que ele está dizendo, esse jogo do Botafogo representa. Você que está nos assistindo, vocês aqui, qual clube da América do Sul, sem ser o Palmeiras, tá 4-1, faltando 15 minutos, você acha que dá? O Palmeiras. Algum clube? Não, esse é o Palmeiras. Então, isso é um mérito. Isso é a marca, esse é o símbolo para mim do Palmeiras no Abel. Faltou 15 minutos, tá 4-1. Então, mas é num jogo e num campeonato, numa temporada. No campeonato de pontos corridos. Aí ganhou um jogo que precisava. Aí o Massinho, nós vamos secar isso depois, mas... se ganhar 10 seguidas, talvez chegue. A gente, então, vai ganhar 10 seguidas. Daí o Palmeiras é capaz de fazer isso. Estamos de volta com o G4 especial que estamos falando do Palmeiras. Passamos pelo Campeonato Estadual, campeão, passamos pelas Copas do Brasil e da Libertadores, em que o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final, e chegamos ao Brasileirão. A gente vai colocar a classificação final do Brasileirão e em seguida eu tenho uma pergunta para todos vocês. Olá, o Brasileirão terminou da seguinte forma, com o Botafogo campeão, com 79 pontos, o Palmeiras em segundo com 73. Só que, ficaram bem longe, 5 pontos. Não, na última rodada o Palmeiras ainda tinha chance de ser campeão. Precisava de uma combinação de resultados, improvável e tal. Mas o Palmeiras ficou na luta ali, de fato. Até a penúltima rodada estava na mão do Palmeiras o título. Mais do que até isso. Mais do que do Botafogo. Até a penúltima rodada estava na mão do Palmeiras. Jogava em casa, mais um erro estratégico do Abel. Exatamente. Jogava em casa, o empate servia.
E mais do que O isso, empate contra o Botafogo. o Botafogo. 73 pontos dava o título em vários anos. Exatamente. Mas vários anos do pontos corridos com 20 clubes, que E aí? começa em 2006. Então, é uma pontuação Mas alta. perceba como a característica desse time não perdeu ainda, que é muito bom, é excelente. Perde pro Botafogo e ganha do Cruzeiro. Porque ali, qualquer outro regeneração. time já poderia ter melhor. Não dá mais, perdemos o jogo em casa. Muito é a constância desse time, a característica, mas também muito pelo talento de um jogador que Que decidiu o jogo coloca a no final. bola debaixo do braço. A falta, né, que ele bate, É. o laço. Mas é isso, né? A tabela é sempre ilustrativa. Desde de 22. Aí, Botafogo perdeu os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos e o último dessa forma, podendo empatar na antepenúltima rodada em casa. Flamengo, Empatou os 2. Fortaleza, Perdeu um, empatou outro. Internacional, Empatou um, perdeu outro. São Paulo, Empatou fora e ganhou em casa. na última bola. Então, assim, não dá para ganhar campeonato. Vai pro Sim. Z4, ó. Z4, É, Cuiabá, 2 vitórias. Atlético Goianiense, 2 vitórias. Criciúma, 2 vitórias. Atlético Paranaense, Uma vitória e uma uma derrota. derrota na época boa do Atlético Paranaense no começo, né? Isso. Vai pra cima, vai lá. Bragantino, Braga. 1 vitória e um empate. Juventude. 2 vitórias. É. Grêmio. Grêmio. 1 vitória e um empate. O negócio é na parte de cima. E aí, Atlético Mineiro, 2 vitórias. Fluminense perdeu a última, ganhou, empatou uma, perdeu a outra. Né? Vitória, ganhou uma, perdeu outra. E assim você vai. Vasco, 2 vitórias. Cruzeiro, 2 vitórias. Bahia, 2 vitórias. eu acho que no brasileiro tem essa característica do time, a boa e a ruim, mas o que surpreendeu, talvez, e aí já mostrando que o Botafogo era grande e a gente ainda não conseguia cravar, porque faltava o troféu, né? Veio da Libertadores antes. E o Botafogo Tinha uma fila enorme em cima, Arnaldo. Era normal. a normal. desconfiança. Não, e começou a acontecer, né? Empata o Botafogo, Bateu empata com na o Criciúma, mão. empata com o Cuiabá, Isso. empata com o Vitória. Tudo em Isso. casa. Sim. Tudo em casa. Empata com o Atlético. E o Palmeiras com a Maia. ganhando. Aí chega na antepenúltima, confronto direto em casa, Palmeiras, pela primeira vez, líder. Faltando, aí você fala, agora acabou. Se o Palmeiras ganhasse do Botafogo e empatasse com o Cruzeiro, seria campeão brasileiro. Essa é a pergunta, fala. Não, antes de você fazer, só para ilustrar o que eu falei, tá? Para vocês entenderem o que significa o 73 do Palmeiras. Ele seria campeão, vamos lá. 2009, 2010, 2011, 2017, 2020 e do próprio Palmeiras em 2023. Então, olha o tamanho dessa pontuação que não deu porque tinha um Botafogo fazendo um negócio absurdo. Minha pergunta tem a ver com isso que o Vessone está falando. Claro que estamos com uma coisa muito anormal, que foi o que foi o Botafogo desse ano, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, com essa pontuação que o Vessone está falando. Porém, e essa era uma coisa que o Arnaldo sempre falava, olha, agora o Palmeiras tem aí a tabela limpa, tem aí semanas e semanas, tem aí... Tá sozinho, caiu fora das oitavas, tem tempo. O Internacional também caiu cedo, então ele agora, por isso que ele se recuperou. Não sei quem é assim, não sei quem é assado, não sei quem foi mais longe, por isso está se complicando. Por que isso, claro, falar que foi vice-campeão e deu errado é meio cruel até. Não foi suficiente. Mas por que não foi o suficiente? Não era para se esperar que o Palmeiras ia deitar quando tivesse com a temporada solitária? Mas deitou. Só de brasileiro? Ele chega a emendar 5 vitórias seguidas, 13, não foi? 13 jogos. Você consegue abrir aquele arquivo que eu mandei? 13 jogos, Eu não 2 consegui derrotas achar em aqui. 13 jogos. Sim. Ele fez, até a rodada final, ele tinha mais pontos que o Botafogo na sequência, né? O Botafogo foi perdendo pontos ao longo do caminho, porque tinha 2 frentes. O Palmeiras foi firme, mas eu acho que aí eu confronto direto. Não foi suficiente porque o Palmeiras é pior que o Botafogo. Foi ganhando, ganhou do Juventude, enfiou goleada no Criciúma. Cara, você vê a cada semana ia encostando. Veja a quantidade de gols que o Palmeiras tem. Tira 15 gols dos jogos contra Criciúma, Juventude e... Teve mais uma. Cuiabá, são 15 gols. Entendeu? E fica claro. Se você olhar para o SofaScore, que é que faz as medições, o aproveitamento do Palmeiras em chances criadas para fazer gol é o mesmo que a turma do Z4. Falta qualidade. Por quê? Porque não se conseguiu observar que
os jogadores que lá estavam não estavam e não renderam já em 23 o suficiente para render em 24. No meio do ano vem Botafogo com Almada, Luiz Henrique e aí te atropela, meu irmão. Você vira a garrafa PET em Praia de Tombo, fica lá. Só para ilustrar o que o Márcio está dizendo. Passou o agosto sangrento aí, tá? Passa as Copas. 5-0 no Cuiabá, 2-0 Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 5-0 no Criciúma, ganha do Vasco fora, ganha do Atlético Mineiro em casa, um 0-0 com o Red Bull, 5-3 no Juventude, o 2-2 com Fortaleza, e aí vai perder para o Corinthians. Então, ele mete 5 vitórias, depois que passou as Copas, ele mete 5 vitórias seguidas, sendo 2-5, e fica 12 sem perder, para cair em Itaquera depois. Então, ele aproveita isso que você está dizendo. É que vinha um Botafogo... Vai depois do Corinthians. Não, mas então, vai depois aí ele emenda 3 vitórias, Grêmio, Bahia e Atlético de Goiânia. Aí perde do Botafogo. Mas é isso que eu acho impressionante de novo. É assim, depois da derrota para o Corinthians, a mesma rodada em que o Botafogo amassa o Vasco, tinha acabado o campeonato de novo. Mas o Palmeiras não acaba. Não acaba, é isso. Lembra? Tinha acabado o campeonato de novo. Diante disso, o tá sendo Palmeiras muito cruel, então, com o Palmeiras? Não o tem Palmeiras crueldade, só não foi campeão porque existia um ET no campeonato que era o Botafogo. O ET era da temporada anterior. O ET empatou 4 jogos seguidos. Mas vocês estão falando aqui, não, ele fez o que fez, ganhou 500 partidas seguidas. O Palmeiras só vai ser campeão de coisa grande em 2025 se ele ganhar de gente grande. Então, mas 2024, é o que ele está falando. 2024 não foi assim. Ele não ganhou de gente grande e foi campeão brasileiro. Quando? Em 2024. 23, né? Em 23. Mas não serve mais. É o que eu tô falando, não serve. Já tem um outro grande. Botafogo não era grande em 2023. Será que não serve mais? Não serve. A gente vai ver lá na frente, mas a gente trabalha com o para trás mente e o para frente mente. Futuramente, não dá. O 23, o Palmeiras foi campeão. Já foi assim. Ele foi campeão de pontos corridos pela regularidade, pela capacidade de se regenerar, sem precisar ganhar do G6, e foi campeão paulista ganhando do Água Santa. Em 2024, com todo respeito, campeão do Santos na segunda divisão. Este ano de 24... Ou ele tromba com um grandão... Eu só queria que vocês percebessem que não tem muita diferença. Entre 23 e 24. Em 21, o Palmeiras do Abel perdeu para o Defensa e Justiça, perdeu para o São Paulo, o Campeonato Paulista, perdeu para o Flamengo, a Supercopa Zafa, foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB e estava longe do campeão brasileiro, que era o Galo. E ficou tudo num jogo só. Mas aí jogou o jogo grande, com ganhou. Estratégia. Vamos lá, né? Estratégia correta. Até hoje a gente fala dessa jogada estratégia. Pensada. A jogada do primeiro gol foi pensada. Né? E se o Everton não toma um gol poderia defensável... ter derrubado o rival São Paulo, não ajuda a derrubar, exatamente. Porque tinha um objetivo. Então, percebam que não mudou muita coisa. Só que aonde você está, muda. Quando o Abel chega... Quais eram os técnicos top quando o Abel chega? Exato. Jorge Jesus. Foi embora logo depois. É. O Palmeiras ganha a Libertadores com o Cuca, graças àquele negócio dele, se o Cuca não pega aquela bola, não sai o gol do Palmeiras, porque parou ali e o Rony saiu da esquerda e veio tomar água na direita. Depois daquela confusão com o Marcos Rocha. Depois acabou ficando. E aí, entende? Já cheio de menino da base, Patrick de Paula é titular daquele time. Então, se coloca um olhar do Palmeiras, de time milionário, não sei o que lá, e que foi reconstruindo isso ao longo do tempo. Mas era um time com muito jogador da base. 42 foram usados. Só para deixar um negocinho clarinho, uma coisa clara, quando o Arnaldo fala um grande, ninguém está falando da história do Botafogo, é um grande player, um grande, naquele momento de disputar um título. Isso, cara. Senão o torcedor que está assistindo vai falar, não é grande, o Botafogo sempre foi grande por sua história. De um favorito naquele momento. Grande player do momento, tá? Só para deixar claro. Quando você olha para o Palmeiras, você fala assim, mas tá tudo errado, nada disso. Continua o elenco bom, competitivo. Agora, se você não colocar qualidade para decidir jogo grande...
Vamos colocar só, para a gente finalizar, os números do Dudu pelo Palmeiras, que foi o jogador que acabou indo embora do Palmeiras. 452 partidas, 88 gols marcados, 97 assistências, 12 títulos conquistados. As principais foram 4 brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. Só ele sozinho, olha o que o cara conquistou. É demais. Quero uma palavra de cada um Me arrepia. sobre o Dudu 2025. Vai fazer falta no Palmeiras? Não. 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 Também acho que não. Acho que ele não vai fazer falta. Feijoada do mas a Márcio. história Até dele hoje, foi acho que ele gigantesca. nunca mais vai comer uma feijoada. Nunca mais vai comer feijoada. Trauma. Vou comer duas Ficamos pra por ver aqui, se hein? Me sinto melhor. Ficamos por aqui nesse especial G4 do Palmeiras. Valeu, gente. Ei, Tchau. neném.